E agora a gente entra na separação dos poderes. A separação dos poderes, ela foi uma teoria desenvolvida por Montesquieu, mas a grande verdade é que a teoria dos poderes ela vem um pouco antes disso, vem com Aristóteles. Aristóteles é a primeira pessoa, o grego, a falar que um poder ele é separado em algumas funções diferentes. O Aristóteles tinha uma preocupação maior em dizer quais eram as funções de governo. E ele já apontava que tinha a função do executivo, a função do legislativo e a função do judiciário. Mas por que Montesquieu é o mais famoso nessa história? Montesquieu, na sua obra brilhante, que é O Espírito das Leis, ele cria um modelo de restrição do poder absoluto. Um modelo liberal que estava muito preocupado em restringir o poder do imperador para um poder menos autoritário. E aí, qual é a forma que Montesquieu encontra para criar essa limitação? É justamente pegando o poder e dividindo em três partes. Dividindo entre poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Nesse momento, o poder legislativo, que passaria a ser autônomo, que passaria a ter o seu próprio controle e não seria mais vinculado e submisso ao imperador, ele produziria as leis. E essas leis seriam gerais e abstratas. Qual era a primeira preocupação aqui? É que antes da teoria de Montesquieu, o imperador era o Estado. Então o imperador fazia a lei e aplicava a lei. E muitas vezes essa lei era uma lei para o proveito de alguns, privilégio. Era uma lei para o proveito do próprio imperador. Era uma lei que não funcionava para a coletividade, não funcionava para o povo. Agora não. Com a teoria de Montesquieu, nós teríamos um legislativo que, na prática, seria eleito pelo povo soberano e que produziria leis abstratas. E um executivo que seria obrigado a agir conforme essas leis. Inclusive, tem um outro videozinho, se você não assistiu ainda, assiste lá, que é o vídeo sobre legalidade e liberdade. Um vídeo importante para que você consiga entender essa relação do executivo com o legislativo. Aqui de antemão, eu posso te falar o seguinte: tanto o presidente da República, quanto os governadores, quanto os prefeitos, eles só podem governar com base em lei. Eles não podem fazer nada que não seja com base em lei. Eles estão vinculados ao princípio da legalidade. Por isso que a atuação do legislativo é tão importante para limitar o poder absoluto. Tá claro? Bem, aqui, ponto importante, é que a teoria do Montesquieu ela foi muito flexibilizada ao longo do tempo. O Montesquieu desenvolve uma teoria que é rígida, em que o legislativo só produz as leis, o executivo cumpre essas leis e governa, e o judiciário resolve os conflitos ali existentes. Na prática, hoje, os estados, eles têm uma flexibilidade um pouco maior. Então, existem o que nós chamamos de funções típicas e funções atípicas de cada um desses poderes. Vou te dar um exemplo. A função do executivo, por meio do presidente da República, o chefe do Executivo Federal, por exemplo, é governar, é executar as leis, executar as políticas públicas. Mas, em um caso específico de relevância e urgência, o presidente da República ele pode criar uma norma jurídica que tem o mesmo poder de lei, chamada de medida provisória. É o executivo exercendo uma função atípica de legislar, fazendo a função do legislativo naquele momento. O legislativo, por sua vez, ele pode, por meio do Congresso Nacional, julgar o presidente da República em caso de impeachment. E você já sabe que julgar é uma função típica do poder judiciário. Pronto. É o legislativo agindo com uma função atípica. Então, vou deixar um quadrinho para vocês verem de quais são as funções típicas e quais são as funções atípicas. Vai ficar mais claro isso para você. Por fim, vale um último comentário. O poder, de fato, ele é uno e indivisível. O poder de governar o Brasil é um poder soberano delegado pelo povo. A grande verdade é que a expressão separação dos poderes não é uma expressão tecnicamente correta. O ideal seria que a gente usasse uma expressão que era separação das funções governamentais em órgãos independentes. Essa seria a melhor expressão de todas. As funções de governar, que vêm de um único poder absoluto, elas se dividem em legislativo, executivo, judiciário. Cada um desses órgãos ele é independente e ele controla a atuação do outro órgão, garantindo, no nosso caso,
o poder soberano, que é do povo, garantindo o nosso modelo democrático, garantindo que não haja decisões autoritárias. É natural, como vocês estão vendo hoje em dia, que haja conflito entre esses poderes. Cada poder quer atuar de alguma forma. O Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, tem uma posição importantíssima e é muitas vezes contestado, né? Porque no final das contas é ele quem diz que é ele quem interpreta a Constituição. Então é ele quem diz que determinado poder pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, e aí surgem esses conflitos entre poderes. Bem, separação dos poderes é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos seguindo o nosso caminho de organização política do nosso Estado, tá bom? Beijo para vocês.